E chegamos finalmente numa semana incrível de lançamentos de muita qualidade. A Adidas lançou durante a última semana as suas coleções de visitante para os clubes brasileiros. Então os 5 clubes patrocinados pela Adidas, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional, tiveram seus uniformes 2 apresentados naquele evento. Se você ainda não viu o uniforme do São Paulo avaliado aqui no canal, o card está aqui em cima para que você possa acompanhar com a gente e não perder esse conteúdo de qualidade. Nós vamos falar hoje sobre a camisa do Flamengo, essa camisa com detalhes dourados, algumas listras finas e muito conceito interessante para a gente explorar. Vamos que vamos para mais um vídeo. E se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme e aqui a gente fala sobre os mantos de futebol, esse ícone da nossa cultura esportiva, e te entrega a análise mais completa da camisa do seu clube do coração. E se você tá aqui é porque você foi inteligente e você se inscreveu aqui no canal, não perdeu tempo e tá acompanhando essa análise em primeira mão, ativou o sininho e tem conteúdo fresco na sua timeline para você aproveitar e para você debater aqui com a gente. O material é interessante, então sem mais delongas, vamos para essa análise. Quem já está acostumado sabe que a gente começa fazendo análise do material promocional e para esse lançamento o Flamengo fez um material junto com a Adidas propagado principalmente no Instagram, diferente dos outros lançamentos geralmente feitos com vídeos mais longos. Vamos dar uma olhada junto. Olha que curioso o trabalho que foi feito aí no Instagram pela Adidas e pelo Flamengo. E aqui a gente pontua todos os pontos importantes, então vamos começar pelo principal deles. A música que começa a ser entoada nesse vídeo tem a voz por trás que remete muito ao hino do Flamengo, em específico a parte em que é cantado "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", naquela voz muito característica dos hinos brasileiros. Eu não estou falando só hino de futebol não, hinos no geral, que geralmente são feitos em coro. E isso vai ter uma conexão interessante. E à medida que o vídeo vai mostrando e revelando pra gente os detalhes da camisa e também dos elementos gráficos da Adidas na camisa, as 3 listras, as icônicas 3 listras, a gente começa a ver um efeito que simula uma costura dentro de um tecido da Adidas, o tecido próprio da Adidas, que é esse que foi colocado na tela. Então de cara a gente vê que é um trabalho já muito diferente que a Adidas vai entregar para o Flamengo daqueles que ela entrega para outros clubes brasileiros. Lembrando que o Flamengo é o único time brasileiro que tem um contrato elite da Adidas, essa categoria diferenciada dentro do cenário mundial. Então a gente vê algumas reprises de momentos icônicos, é muito interessante porque ele remete também àquela cena do Zico em 81, também traz aqui algumas cenas icônicas, né, de alguns jogos mais recentes, com algumas duplas recentes. Olha só aí, a super fusão do Flamengo. O radinho dizendo que Gabigol tá pedindo. E isso tudo mostra pra gente que a Adidas tá muito mais preocupada com o Flamengo do que os demais. Isso porque ela quer criar uma conexão que vai além do fornecimento de material esportivo. Ela quer criar uma conexão com o torcedor. Então ela remete a momentos históricos, ela busca isso e ela vai se associar a esse conceito por todo o vídeo, tentando trazer algo diferente e que não faça referência somente para a atualidade, que queira realmente fazer uma simbiose com o Flamengo, e isso faz muito sentido para o que a Adidas vem trabalhando, já que é um dos contratos mais longevos do futebol brasileiro que está em atividade desde 2013. Então a música começa a dar um toque mais de modernidade, algo como se fosse mais eletrônico, ela dá uma vibrada diferente nesse último trecho, enquanto a camisa é finalmente revelada. A gola preta, as listras da Adidas em vermelho, as partes da listra fina na parte frontal da camisa, meio que contornando os elementos de patrocínio, os logomarcas e escudo do Flamengo na inscrição CRF, e principalmente o toque em dourado que está sempre comunicando com aquele fundo, aquele anteparo que está lá atrás,
como se fosse um papel dobrado em dourado, como se fosse realmente ouro ali representado. E então a tela vem naquele ruído branco como se a gente tivesse acabado de ver um filme, como se a gente tivesse desligado a TV naquele exato momento, realmente fazendo uma referência com essa memória afetiva, com essa parte do passado que mexe muito com a cabeça do torcedor. E o material promocional faz um trabalho excelente porque ele coloca essa luz amarela sobre tudo, meio que dando uma ênfase, um foco, principalmente para a parte dourada da camisa. Então você vê que na hora de você analisar a camisa, o dourado vai ser muito sutil, pessoal. A gente vai dar uma olhada na camisa junto aqui e o dourado aparece só em 2 lugares e nada mais. Mas na hora de fazer a comunicação de marketing, o material promocional, as fotos e a sessão photoshoot, a gente vê dourado em muitos outros aspectos. Então eles escolhem inclusive alguns jogadores, não somente os patrocinados pela Adidas, né, mas também aqueles que fazem alguma referência ao dourado. Então o Pedro que tá com o cabelo amarelo, o Gabigol que tá aí com essa luz meio que dando uma aura diferente para ele. Isso tudo para que a gente veja o amarelo que a própria camisa não consegue mostrar com muita ênfase e nem é o objetivo, tá? Olha como a camisa tem poucos elementos em dourado, mas na hora de comunicar, o fundo inteiro dourado traz esse aspecto de brilhância toda e que faz com que a gente precise olhar para o ponto dourado da camisa. E agora com a camisa em mãos para análise, a gente já vê como que funciona essa nova comunicação. Infelizmente, essa análise será extremamente enviesada e suspeita porque eu sou um apaixonado por camisas brancas. Eu acho que o branco, a cor da tradição, como eu sempre digo aqui, ela tem um efeito muito forte no futebol. Os primeiros vazamentos dessa camisa do Flamengo mostravam uma única listra que ficava do preto fazendo um fade para o vermelho. E isso fazia um efeito diferente em que a camisa parecia que tinha 2 lados diferentes, né? Mas no lançamento oficial a gente vê que a camisa tem na verdade listras justapostas, ou seja, uma em cima da outra, uma sobre a outra, gerando como se fosse um efeito de rubro-negro bem distante. E é somente ao se aproximar da camisa que a gente vê que existe na verdade uma listra vermelha e abaixo uma listra preta. Eu tô dizendo isso, pessoal, porque o efeito que isso gera no campo é muito interessante. Eu já venho comentando aqui em outros vídeos desde a temporada de 2022. As patrocinadoras estão com muito foco em trazer uniformes que sejam multipropósito. Ou seja, isso significa que o uniforme ele serve a um propósito desportivo, enquanto de longe ele é visto como um uniforme claro, um uniforme branco, e quando você se aproxima dele, ele se torna um uniforme muito mais interessante. Essas peças, elas se tornam muito mais facilmente acessórios fashion. Muitas pessoas preferem utilizar essa roupa de futebol, também consumir esse produto em outras ocasiões que não para jogar futebol e assistir a um jogo de futebol, ir ao estádio. As pessoas usam para outras ocasiões, porque a peça apresenta um diferencial do ponto de vista de design. E é geralmente isso que a Adidas está tentando explorar, não só a Adidas, a Nike também, mas é geralmente isso que está tentando ser explorado, principalmente para que as patrocinadoras consigam reciclar o público esportivo, principalmente o público consumidor do futebol, e trazer pessoas de outras áreas, para que essas pessoas interessadas pelos elementos visuais, interessadas pelos acessórios e pelas roupas, acabem consumindo, se tornando consumidoras do futebol, algo que é muito lucrativo e muito rentável para essas empresas como a Adidas e como a Nike. E olha a diferença dessa comunicação aqui da camisa sobre um anteparo branco e a mesma camisa quando é colocada em um cabide dourado e um anteparo dourado. Olha como as partes douradas da camisa, que são justamente o escudo e o logo da Adidas, ressaltam aos olhos por causa desse anteparo em dourado. Então, para vender a camisa, a Adidas vai usar e abusar desse fundo dourado que eles colocaram por aí. O corte em si é muito interessante porque ele é realmente o mesmo modelo que a gente viu na Copa do Mundo de 2022 e o mesmo corte, o mesmo template que foi utilizado para os demais clubes da Adidas, mas ele tem esse diferencial da gola em V, que tem essa aba aqui na parte lateral, próximo dessa lapela, meio que conectando com as listras da Adidas que ficam na parte do ombro, algo que é muito interessante e dá um visual diferenciado para essa gola. A parte de trás tem, além das listras horizontais, esse detalhe em preto, que fica aí meio que fazendo a parte da axila da camisa. E é olhando de lado que a gente percebe que essa parte da axila ela vai se comunicar com o frame, com a moldura em vermelho que a Adidas tem dentro desse template novo e que vai circundar toda a camisa na parte de trás, fazendo ela diferente na frente com corte reto e atrás com corte ondulado. E não se engane achando que esse dourado está aí à toa, porque ele não está. A gente já comentou aqui algumas vezes que dourado é a cor da realeza
realeza, é a cor da elegância, é a cor da imponência. Muito interessante a maneira em que é utilizada, mas muito perigosa. Existem alguns clubes que pecaram no uso do dourado e fizeram camisas excessivamente douradas e que geraram um problemaço de design, porque é uma cor muito difícil de ser percebida desportivamente, ou seja, fica difícil de você designar ela como uma cor clara ou uma cor escura. O dourado é sempre assim, ele é muito ambíguo, muito refletivo muitas vezes, e isso torna ela de difícil uso desportivo. Então uma camisa que tem dourado, principalmente no anteparo escuro, é muito perigosa, ela corre o risco de cometer um excesso do ponto de vista de elementos visuais. Mas a nova camisa do Flamengo não é assim, porque ela toma muito cuidado e coloca dourado realmente somente onde precisa. E ao fazer isso, ela entrega para o Flamengo esse toque de elegância, esse toque de nobreza e que traz esse diferencial para a camisa como uma camisa que foi consagrada. Então estamos falando do clube campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que passa por um momento difícil, mas que passa a usar um uniforme como se estivesse sendo coroado. Esse é o objetivo da Adidas e é esse o objetivo do Flamengo com esse novo uniforme com detalhes condecorados em dourado. E a composição geral do uniforme se mostra presente para nós nessa foto aqui com o uniforme edição feminina. Então a gente vê que além dos meiões brancos com o detalhe em preto, o calção escuro, como é de costume e tradição rubro-negras, também tem o detalhe em dourado, assim como a sigla inscrição CRF que fica na parte do meião. Então isso é muito detalhista, realmente é muito bacana você ver a Adidas realmente compreendendo o verdadeiro propósito do dourado e aplicando isso com tanta maestria, com tanta proficiência, fazendo um design realmente diferenciado. E isso é interessante porque é muito difícil você fazer isso com um escudo de clube. E eu digo isso porque olha o que a própria Adidas já fez com o São Paulo, por exemplo, um clube que tem uma logomarca, que tem um escudo muito mais complexo do que o Flamengo, que é só uma inscrição hoje em dia como vem sendo utilizado, mas que na hora de fazer um dourado não soube aproveitar da maneira correta e deixou o escudo do clube completamente lavado, como se tivesse passado por um filtro em sépia, algo que deixa muito complicado a percepção, prejudica as cores do clube e faz com que a gente perca aí a referência do escudo do São Paulo nesse exemplo aqui. Então olha como a aplicação do dourado fica muito mais madura nesse novo conceito aqui do Flamengo e também com o logo da Adidas novo, também dourado, causa essa sinergia, gera essa combinação, esse match muito interessante entre os dois, entre as duas logomarcas Flamengo e Adidas, que estão aí, como eu falei, numa simbiose quase. E aqui a gente vai analisar todos os uniformes do Flamengo, pessoal. Então os uniformes reservas começaram em 2013 com esse conceito interessante de uma camisa quase que tricolor na verdade, né, com o vermelho, preto e branco na parte principal, porque a camisa tinha que ser clara de alguma maneira. Isso na época que a Adidas ainda tinha um contrato menor com o Flamengo. Em 2014 nós vimos esse modelo aqui sendo utilizado, um outro modelo inteligente feito pela Adidas que tinha alguma parte aqui de marca d'água na parte branca da camisa e que começou a explorar outros elementos visuais também. E depois essa camisa que muito parecia também um conceito de camisa do São Paulo, né, que optava também por colocar essa listra na parte inferior do peito, né? Então ficou esse conceito de camisa diferente. E uma das coisas que eu acho mais bacana de todos da camisa 2 do Flamengo é que ela tem um padrão que permite que a patrocinadora explore outros conceitos. Ou seja, existe uma tradição, mas não existe um apego ao antigo. Então a gente vê uma camisa que sempre precisa ser predominantemente branca, mas que entrega ao clube a possibilidade de fazer designs que sejam ousados e diferenciados. Então isso, uma camisa 2 do Flamengo é sempre muito aguardada, porque a gente sempre quer saber qual que é a próxima ideia, qual que é o próximo design que vai ser implementado na camisa. Em 2016 tivemos esse icônico uniforme que se assemelhava àquele clássico de 81, muito interessante. E em 17 o uso dessa listra vertical, também algo que não é comum para o Flamengo, mas que cai muito bem numa camisa 2, é super bem-vindo. E então uma camisa que começou a ficar mais branca, sem tantos elementos visuais em 2018, logo em 2019 voltou com esse conceito diferente, aplicando o escudo alternativo do Flamengo, aquele mais antigo, né, com a inscrição CRF e os remos e a âncora, e aplicando principalmente o conceito que foi incorporado tanto na camisa 1 e na camisa 2 do Flamengo naquele momento, que é o conceito do Mengo escrito na parte vermelha das listras naquela época do Jorge Jesus no Flamengo. Em 2020 tivemos esse uniforme interessante naquele template circular da Adidas, um lado em vermelho, outro lado em preto, trazendo aquela divisão meio a meio do uniforme, um conceito interessante com bastante grafismo.
E em 2021, um uniforme que foi finalista da Libertadores, mas não levou o caneco, que empurrava de novo os elementos visuais para as extremidades, algo que era bem interessante. O elemento visual aí escolhido era um pouco mais digital, mais moderno, e que em 2022 simplificou, voltou para o básico, uma camisa digna do tradicionalismo do Flamengo, todinha branca, que representa de ponta a ponta o que é uma camisa clara do Flamengo. Então essa camisa de 2023 vem em um momento em que é muito bem-vinda, porque traz, além do retorno dos elementos visuais para a parte central da camisa, com as listras finas, que ainda por cima é um elemento visual muito discreto, muito interessante, que eu particularmente adoro, traz também essa coroação em dourado. Para mim, o único ponto que poderia ter ficado um pouco melhor nessa camisa realmente é a continuidade das listras na parte da manga, que poderia ter feito o trabalho um pouquinho melhor, principalmente porque aqui na parte de trás a gente vê uma listra solitária aqui em cima e que poderia ter extrapolado para as partes das mangas, trazendo também esse conceito que abraçasse, mesmo no novo template da Adidas, uma continuidade um pouco maior. Então a gente precisa falar aqui, nada disso será visto em campo, mas a gente precisa comentar numa análise da camisa os pontos fracos também que poderiam ter sido um pouco melhores. No geral, uma camisa de nota 8,5, 9, muito alta, que vai ter uma venda espetacular com toda certeza. Eu preferia que a camisa tivesse aquele fade, aquele degradê de preto para vermelho, preferia, mas o conceito aplicado não foi ruim e a justaposição das duas cores na listra fez um efeito que de longe parece uma listra escura, de perto você vê a diferença. Um ponto de atenção somente ainda, olha no barramento como a inscrição Hit Ready aqui do lado e também a inscrição de Authentic, o triângulo que fica aqui da Adidas, poderiam ter sido um pouquinho melhor colocados. Olha só como que ela fica meio que comida ali pela própria listra da camisa. Pessoal, isso aqui numa camisa de um clube elite da Adidas não pode acontecer, são erros básicos que são muito fáceis de evitar. O mero espaçamento um pouquinho maior das listras, milimétrico, teria gerado esse efeito de dar um pouco mais de espaço para a camisa. Mostra também que a atenção nunca é completa mesmo para um clube elite da Adidas. Isso é muito curioso mesmo. E se todas as especulações estiverem corretas, a gente imagina que a camisa 3 do Flamengo tem esse design todo em preto, provavelmente com distintivos refletivos. Vamos ver se é isso que acontece, porque isso geralmente vai ser revelado lá no segundo semestre. E se você achou legal o trabalho aqui do canal e você acha que a gente tem que continuar analisando as camisas dos clubes brasileiros, não deixa de comentar aqui embaixo qual que é a próxima camisa que temos que avaliar. A agenda do canal está lotada com os próximos lançamentos e falaremos ainda dos lançamentos das camisas 2 de Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional, que são as que faltam do lançamento da Adidas nos próximos vídeos. Deixa a sua sugestão que a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.